5 ações que são verdadeiras máquinas de lucro. É isso mesmo, é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, meus queridos amigos. Dentre todas as empresas listadas na nossa Bolsa de Valores aqui no Brasil, a gente tem um grupo seleto de empresas que nunca deram prejuízo. Lucro atrás de lucro, ano após ano. E eu nem preciso dizer que todas elas já passaram por algum momento difícil, né? Já enfrentaram períodos de dificuldades na economia, nos seus setores. Afinal, a gente está falando de empresas do Brasil. E o fato de essas empresas nunca terem fechado um ano no prejuízo mostra que elas possuem certa solidez, resiliência, segurança, que são características importantes, até porque a gente sabe que quando o assunto é investimento em bolsa de valores, renda variável, investimento em ações, as cotações no longo prazo costumam acompanhar os lucros das empresas. E como eu encontrei muito conteúdo sobre esse tema aqui já na internet, no YouTube inclusive, falando sobre empresas da Bolsa que nunca deram prejuízo, no vídeo de hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesse tema aqui. Vamos ver quais são essas 5 empresas, essas 5 ações aqui. E eu vou passar para vocês também alguns indicadores fundamentalistas que eu vejo pouca gente explicando na internet, no YouTube também. E esses indicadores podem ser ferramentas muito importantes quando você for analisar e comparar não só essas empresas como qualquer outra empresa da nossa Bolsa de Valores. O vídeo ficou realmente bem completo, bem interessante aqui, nada de conteúdo superficial para vocês, então já deixa o like aqui antes de mais nada, afinal o seu gostei também não deixa de ser um indicador muito importante para mim e para o YouTube, né? Fazendo com que ele mostre esse vídeo para mais pessoas, beleza? Dito isso, vamos aqui para as primeiras ações da nossa lista, começando pela Equatorial Energia, EQTL3, é uma empresa, uma holding do setor elétrico com atuação em vários segmentos de distribuição, transmissão, geração, comercialização de energia elétrica também. A empresa tem muita experiência em melhorar a eficiência ali das suas concessões, conseguiu gerar muito valor, inclusive adquirindo ativos com potencial de valorização. Não é aquela empresa que vai pagar dividendos altíssimos, né, quando o assunto é setor elétrico aqui. A empresa ela deve manter esse ritmo de aquisições, né, até mesmo em outros segmentos como o saneamento. E um dos pilares fortes da empresa que contribuiu muito para que ela pudesse ser tão resiliente nos últimos anos foi a disciplina financeira e a eficiência na alocação de capital, buscando realmente alocar capital, sempre priorizando o retorno para o acionista. A empresa ela tem boa rentabilidade, um ROI na casa dos 25%, cresceu os lucros nos últimos anos a uma taxa superior a 40% ao ano. Por conta disso, o payout da empresa é historicamente baixo, como você pode ver, ela distribui pouco do seu lucro, reinveste grande parte para o seu crescimento ali. Outra empresa que também tem crescido muito e nunca deu prejuízo na Bolsa de Valores é a WEG3, considerada uma das maiores fabricantes de equipamentos elétricos do mundo. Realmente é gigante a WEG, atua nas áreas de comandos, proteção, automação industrial também, ela é muito forte, atuando também em geração e distribuição de energia e até tintas e vernizes industriais. É uma empresa com um balanço sólido que vem apresentando também muito crescimento de receitas e lucros, atrelado ali a uma alta rentabilidade, que são duas características importantes se você quer fazer um bom investimento. A WEG nunca deu prejuízo desde 2016, vem apresentando lucros consistentes e crescentes. Nos últimos anos, o crescimento de lucros é realmente muito grande. Do ponto de vista operacional, também não tem muito o que falar da WEG, tá? É realmente uma empresa muito redondinha ali, que está muito bem administrada, muito bem gerida, muito bem tocada. É muito difícil a gente encontrar algum defeito na WEG, assim como é difícil também comprar ações da empresa baratas, né? A múltiplos descontados. Uma empresa que cresce, ela geralmente é negociada a múltiplos maiores. E por falar em crescimento, já aproveitando aqui para falar um pouquinho sobre análise fundamentalista, como eu tinha prometido para vocês no começo do vídeo, é muito importante observar o capital de giro, tá? Problemas de capital de giro é uma das maiores causas de falências das empresas, tá? E mesmo empresas que estão crescendo podem se complicar muito, inclusive, se não souberem administrar o seu capital de giro. E tanto para analisar quanto para comparar empresas, de certa forma, é mais fácil usar um índice relativo relacionado ao capital de giro. Eu estou falando do índice de liquidez corrente, que relaciona o ativo circulante com o passivo circulante da empresa. Quanto maior for o índice de liquidez corrente,
maior é o conforto financeiro da empresa. Então, um índice de liquidez corrente maior do que 1 significa que o ativo circulante disponível é mais do que suficiente para a empresa cumprir as suas obrigações financeiras. Tanto a Equatorial quanto a WEG estão bem tranquilas com relação a esse indicador, tá? O índice de liquidez corrente da Equatorial é de 1,7 e na WEG o indicador é de 1,77. Realmente, duas empresas bem interessantes aqui da nossa Bolsa de Valores. E uma curiosidade sobre a WEG, né, já em 2019, cerca de metade da receita da empresa foi obtida pela venda de produtos lançados nos últimos 5 anos. Será que inovação, pesquisa e desenvolvimento são fatores realmente levados a sérios pela empresa ou não? Com certeza a WEG é braba mesmo, não tem como a gente negar isso. Dá orgulho ter uma empresa dessa aqui no Brasil e na sequência, na nossa lista aqui de empresas que nunca deram prejuízo na Bolsa de Valores, Movida, Move3, a terceira maior empresa de locação de veículos do Brasil. É verdade que a empresa ela é nova na Bolsa de Valores, há poucos anos foi listada ali, mas já conseguiu entregar muito crescimento desde então. Receitas e lucros crescendo muito nos últimos anos, mas quando a gente observa o endividamento da empresa, atualmente a companhia tem uma alavancagem ali de 3,1 vezes, medindo com o indicador dívida líquida sobre EBITDA. É um pouco acima do histórico da empresa, inclusive. É comum a gente ouvir que quando esse indicador está acima de 3, que é um sinal de maior risco para a empresa. O indicador de dívida líquida sobre EBITDA, ele é realmente um indicador muito importante, porque se a gente considerar o EBITDA como um indicador de potencial de geração de caixa, dá para ver ali mais ou menos em quantos anos a empresa conseguiria pagar todas as suas dívidas se ela usasse o seu caixa mais o seu potencial de geração de caixa, tá? Se a dívida líquida da organização for negativa, inclusive, o risco dela é muito baixo, porque só o caixa já conseguiria pagar todas as dívidas. Ou seja, esse indicador é um ótimo filtro para você avaliar o endividamento de qualquer empresa. Mas quando esse indicador aqui não estiver às mil maravilhas, é legal você dar uma analisada mais a fundo nos balanços ali. Por isso que eu vou te apresentar o índice de cobertura de juros agora, tá? Esse indicador, ele nos dá mais ideia ali sobre a capacidade de endividamento de determinada empresa. Inclusive, ele é muito usado por agências de classificação de risco para avaliar o risco das empresas ali. Ele mede a capacidade da operação para cobrir as despesas financeiras, com os juros da dívida. O índice de cobertura de juros é igual ao EBIT, que é o resultado antes do resultado financeiro e dos impostos dividido pelas despesas financeiras da empresa. Se o EBIT for superior às despesas financeiras, o índice de cobertura de juros vai ser maior do que 1, mostrando que está tudo certo ali, tudo tranquilo. Agora, se o índice for menor do que 1, significa que o resultado operacional não está sendo suficiente nem para cobrir as despesas financeiras no momento. Isso manda uma mensagem para o investidor de que a empresa pode não ter um futuro muito tranquilo pela frente, já que o resultado não é suficiente para pagar nem os juros das suas dívidas. E também liga o alerta ali para os credores da empresa, tá? Falando, olha só, né, quem for emprestar dinheiro, toma cuidado aqui, o que não é o caso da Movida, analisando aqui a demonstração de resultado do exercício da empresa nos últimos anos. O que a gente encontra, né? Dá para perceber que o índice de cobertura de juros é realmente maior do que 1, tranquilo, e 2021 foi o melhor dos últimos 3 anos. Então, tudo ok para a empresa. A posição da empresa ela é confortável, apesar da dívida elevada, se a gente for analisar. O prazo médio da dívida é longo, né? E operacionalmente ela está gerando muito caixa. Então, se trata de uma empresa de alto crescimento e que precisa de muito capital para isso, para crescer, né? Portanto, esse ano, provavelmente ela vai precisar provar sua resiliência ali, essas taxas de juros maiores, isso prejudica o modelo de negócios da empresa, aumenta o custo de capital que ela precisa para crescer. O resultado financeiro dela deve sofrer um pouquinho em 2022, prejudicando até o índice de cobertura de juros que a gente acabou de ver aqui. E tem o preço alto do combustível também, que prejudica o negócio da empresa. Mas apesar de tudo, a Movida divulgou ótimos resultados para o primeiro trimestre de 2022. A receita líquida da empresa cresceu 144% em relação ao mesmo período do ano passado. O EBITDA bateu quase 900 milhões de reais, crescimento ali de 183%. E o lucro líquido chegou a 258 milhões, 135% de alta na comparação com o mesmo período
do ano anterior, segue ficando bem longe dos prejuízos a Movida e na sequência SLC Agrícola, SLC-E3, uma das maiores empresas brasileiras do agronegócio, com foco ali na produção de soja, milho e algodão, utilizando tanto áreas próprias como áreas arrendadas para suas operações, através de parcerias com outras empresas, o que permite um modelo de negócios mais escalável para a empresa. A empresa ela vem apresentando um bom crescimento de lucros, situação financeira saudável, endividamento baixo, alavancagem baixa, bem redondo ali o balanço da empresa. Além disso, as perspectivas para o agronegócio brasileiro são muito positivas, são muito interessantes, bem favoráveis, e as ações da empresa são uma boa opção para estar exposto a esse cenário. Claro que isso aqui não se trata de recomendação de investimentos, nem de compra nem de venda. E antes de partir para a próxima ação da lista aqui, se você chegou até aqui e está curtindo esse conteúdo, já deixa o like aqui se você estava esquecendo, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para você não perder os próximos vídeos e, na sequência, Lojas Renner LREN3. A empresa apresentou lucros consistentes e crescentes ao longo dos últimos anos, um ROI acima de 20% na média, um bom ROI. Claro que em 2021 a pandemia impactou muito os resultados do setor, mas observando o histórico da empresa, a gente consegue perceber que a Renner ela manteve ótimos níveis de rentabilidade, mesmo em períodos de crise, inclusive, graças a uma ótima gestão e muita eficiência na alocação de capital. A alavancagem baixa, que também é um diferencial, diferente dos principais concorrentes da empresa aqui no Brasil. A Renner ela vem conseguindo entregar alta rentabilidade, margens altas, alto crescimento com baixo endividamento. Apesar de estar inserida num segmento que é muito intensivo em capital, se você for analisar o histórico dos concorrentes, as empresas precisam de capital para crescer e muitas vezes se alavancam bastante. A Renner ela vem conseguindo obter esse crescimento de forma orgânica sem precisar se alavancar tanto. Beleza, meus queridos? O vídeo de hoje foi rápido, fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima, valeu, tamo junto!